Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, deixe-me desejar-lhe os maiores sucessos para o seu mandato, porque o seu sucesso será seguramente o sucesso do nosso país. No entanto, deixe-me dizer-lhe que o PSD, a seguir a este Conselho Europeu, demonstrou algumas preocupações, sobretudo nas dissonâncias e fraturas que se abriram em alguns dossiês da parte de Portugal e que fragilizaram a posição do nosso país. Estou-me a referir, no fundo, às dissensões entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e Presidente, simultaneamente, do Eurogrupo, que, por acaso, até são da mesma família política, dois portugueses, dois socialistas, dois membros do Governo de Portugal, e que, de facto, se expuseram numa contradição que, de facto, fez surgir divergências e foi preciso que o Sr. Presidente da República tivesse vindo a público a dizer que, de facto, não se passava nada, mas, de facto, também ambos deram uma péssima imagem do Estado português e da República e fragilizaram a posição do nosso país. Aliás, exemplo disso é o facto do Primeiro-Ministro ter vindo no Twitter dizer que a relação entre ambos estava perfeitamente equilibrada, quando nós sabemos que está minada, inquinada e que ela, sim, fragiliza a posição de Portugal. Um conflito que começou em Lisboa, não sei se demonstração de poder de controle no Conselho de Ministros, e que se estendeu até Bruxelas. Portanto, isto, repito, fragilizou a posição de Portugal, porque se perdeu o principal cimento que deve existir numa relação institucional e até pessoal, que é a confiança. Dá-me ideia que aquela frase de Alberto Campos Fernando, agora somos todos centeno, já não se aplica e, portanto, estes desentendimentos que no Conselho Europeu ultrapassaram a esfera de São Bento e que deram uma imagem de ruptura entre os seus membros, repito, fragilizaram a posição portuguesa. Costa e Centeno, sabemos, discutiram em pleno Conselho Europeu e, portanto, foi a imagem de autoridade e de credibilidade de Portugal que esteve em causa. Repito, o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro das Finanças Centeno são ministros do Governo português e não podem dar-se ao luxo, dizemos nós, de testar forças sobre quem é mais forte. Se o Primeiro-Ministro ou o Presidente do Eurogrupo expõem desta forma as suas divergências antagónicas e cito por causa de uma fórmula mal desenhada no orçamento da zona euro, ou no BIC, na sigla inglesa, então só temos de esperar pela certidão de óbito deste projeto. E eu perguntava à Sra. Secretária de Estado qual é a sua posição no meio desta barafunda toda. De que lado está a Sra. Secretária de Estado, enfim, com a vasta experiência diplomática que lhe é conhecida, e se revê neste comportamento de conflito entre o Primeiro-Ministro e o Ministro do Eurogrupo versus das Finanças. É que é verdade que este instrumento inclui uma cláusula de justo retorno de 70% em função da cota das contribuições de cada Estado-membro para o orçamento da zona euro e que é visto não como um instrumento de convergência, mas como uma espécie de rebate daquele tão saudoso, pelo menos para os britânicos, do tempo da Sra. Thatcher. Relativamente às alterações climáticas, que foi talvez o ponto das conclusões que teve maior extensão, eu perguntava, dizia antes de mais, que a radicalização do discurso, este tema presta-se a isso, é prejudicial para todos, assim como o oportunismo político e, sobretudo, a falta de coerência traduzido em determinadas ações. E Portugal não é exceção. Cito só que temos um Ministro do Ambiente que escreve uma carta a Greta,
mas que não faz muito pelo Pinhal de Leiria, que continua ao abandono depois dos incêndios que o destruíram. Temos uma rede de carregamento de carros elétricos ao abandono, sem manutenção e sem o reforço, embora o Primeiro-Ministro diga que o Governo é um exemplo no combate às alterações climáticas, quando soubemos que em Madrid o nosso país caiu 8 lugares, de 25 sobre 57, e em quase todas as categorias. Já para não falar mais recentemente, nos negócios do lítio, mal explicados, mas que até agora aparentemente não tiveram quaisquer consequências políticas, a não ser eventualmente a demissão da diretora da RTP. Portanto, Senhora Secretária de Estado, eu perguntava-lhe se há soluções reais que o Governo possa prever para alterar este estado de coisas, porque ter um discurso lá fora, nomeadamente no Conselho Europeu, e ter uma prática cá dentro, fragiliza mais uma vez a posição do nosso país e de Portugal, que todos queremos ver sólida e mais solidificada, até porque PS e PST não têm praticamente nenhumas divergências relativamente às questões dos assuntos europeus.